FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 29 de março de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. E a previsão para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura máxima atinge os 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, Congresso aprova nova previdência para servidor. Folha de São Paulo, tribunal livra de prisão quem recusar bafômetro. O Estado de São Paulo, lei seca só vale se motorista passar por bafômetro, diz STJ. Correio Brasiliense, fundo vai mudar vida do servidor. Para ter aposentadoria integral, novos funcionários precisarão pagar previdência complementar. Valor econômico, hidrelétricas se preparam para aumentar capacidade. Estado de Minas, Belo Horizonte tem fila até para nascer. Jornal do Comércio, Semana Santa com mais policiamento. Reforço começa hoje com 8.387 policiais nos locais de maior concentração no Recife e vai até 8 de abril. 0 hora, a decisão da Justiça enfraquece lei seca. Brasil Econômico, desoneração da folha de salários chega aos fabricantes de ônibus. O Popular, Operação Monte Carlo, novas gravações reforçam suspeitas contra Demóstenes. Diário da Manhã, mapa da devastação em Goiás. Caiapônia, Cristalina e Crixás foram incluídas na lista do Ministério de Meio Ambiente como prioritárias no controle da devastação ilegal do Cerrado. 7:03. Vamos saber agora os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagens nesta quinta-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, com o objetivo de transmitir a essência da cultura goiana, o governador Marconi Perillo lança daqui a pouco o programa Rota Cultural, que no Palácio das Esmeraldas. A nova atração vai ser exibida todos os sábados a partir do dia 14 de abril, às 11 horas da manhã, pela TV Brasil Central. O foco do programa é a cultura popular, abordando todos os movimentos culturais de Goiás. A equipe do Rota Cultural vai visitar todos os municípios do estado para mostrar ao público o que está sendo produzido na cultura em Goiás. Então, só lembrando, daqui a pouco, às 8 horas da manhã, no Palácio das Esmeraldas. E a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, concluiu essa semana a Operação Arrastão, de fiscalização nas propriedades rurais que não entregaram certificado de vacinação do rebanho na última campanha contra a febre aftosa, realizada em novembro do ano passado. Em Goiás, 99,57% do rebanho bovino foi vacinado. O índice é considerado satisfatório. E atenção, produtores de vídeo, produtores de cinema, já estão abertas as inscrições para o 14º FICA e para inscrições de filme, né, para o 14º FICA, as inscrições, na verdade, vão até o dia 9 de abril. Então, ainda tem tempo de fazer a inscrição. Então é isso, esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos, e você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui mesmo no Mundo em sua casa. Agora são 7h05. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Prefeitos reclamam de queda no repasse do ICMS.
De acordo com um relatório recente sobre o repasse do ICMS para os municípios, a arrecadação aumentou apenas 1,68% em janeiro, fevereiro e março em relação ao mesmo período de 2011. O índice preocupa os administradores, já que o repasse no primeiro semestre do ano passado foi 22,25% superior ao de 2010. Segundo o presidente da Associação Goiana dos Municípios, Márcio Cecílio Ceciliano, a arrecadação vem caindo por causa da redução da circulação de mercadorias no estado. Ele reclama que isso compromete o investimento em áreas importantes. 25% vai para a educação, 15% vai para a saúde e o restante no custeio, depois vem ação social, depois vem infraestrutura, esporte, agricultura, enfim. Ele é uma fonte ordinária que você tem liberdade para aplicar ela em qualquer área, desde que obedecendo os 25% da educação, os 15% da saúde. Então nós estamos enfrentando dificuldade aí do aumento do salário mínimo, do aumento do piso nacional dos professores, do aumento da própria despesa da mantença da máquina administrativa e as receitas caindo. Isso nos preocupa sobremaneira. Esse mês de março realmente deixou de entrar algo em torno aí de uns 30% de ICMS que entraria normalmente aí para os cofres dos municípios. Segundo o presidente da AGM, Márcio Cecílio Ceciliano, a queda da arrecadação do ICMS afeta principalmente os pequenos municípios, que têm alta dependência de recursos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. 7:07. Governo de Goiás vai incentivar órgãos da administração estadual a captar recursos e incrementar receitas próprias. Para isso, um acordo foi assinado com a Segplano Palácio das Esmeraldas. O termo de acordo de resultado assinado entre a Secretaria de Gestão e Planejamento e 40 órgãos da administração estadual tem duas metas. Uma é a captação de recursos com o governo federal, organismos internacionais, organizações não governamentais e a iniciativa privada através de bons projetos. A outra meta é o incremento da receita própria, devido à acomodação de parte dos órgãos estaduais. O secretário de Gestão e Planejamento, José Pivec, explicou como vai funcionar o critério de bônus. Vai ter um diploma de reconhecimento do dirigente, vai ter autonomias maiores dos órgãos, ou seja, vai diminuir a burocracia, e do que nós arrecadarmos, 5% irão para os servidores. Por outro lado, se tem bônus, tem penalidades. Se não cumprir, tiver um desempenho insatisfatório, ele terá uma advertência pública publicada no Diário Oficial, vai perder as autonomias e não vai ter distribuição de recursos entre os servidores. O secretário de Estado da Fazenda, Simão Cirineu, pediu pelo compromisso de cada um dos 40 órgãos no cumprimento das metas do bônus e reafirmou como será a fiscalização a cada 4 meses. Nós temos aquilo que foi captado no ano passado e o que nós vamos trabalhar em cima do incremento do que ocorrerá esse ano. Então é fácil de controlar isso orçamentariamente dentro das receitas que andam. No caso da Secretaria de Fazenda, também a Secretaria de Fazenda vai se comprometer com o governo com uma meta de captação do sistema tributário estadual. No discurso, o governador Marco Perillo comentou sobre a meritocracia. A consultoria na administração estadual reclamou de alguns secretários que ficam chorando pela falta de dinheiro e deu aquele puxão de orelha nos auxiliares. Alguns se viram, buscam alternativas criativas para alcançarem resultados em termos de investimentos e outros ficam chorando, reclamando o tempo inteiro. Ninguém é obrigado a ficar em governo. Tem que ficar em governo quem tem compromisso com o projeto de governo, com o plano de governo e quem bota a mão na massa para valer mesmo. É preciso saber reconhecer quando existem as limitações de ordem financeira, orçamentária. Fomos nós que inventamos a lei de responsabilidade fiscal, embora seja um dos grandes adventos acontecidos no Brasil nos últimos anos. Não fomos nós que inventamos a repactuação entre a União e os Estados, por ocasião do refinanciamento das dívidas dos Estados, que aconteceu em 97. Tampouco fomos nós que definimos metas rigorosas a que os Estados estão submetidos pelo Tesouro Nacional e que devem ser cumpridas todos os anos, sob pena de sermos multados pecuniariamente e de não termos condições de celebrar qualquer convênio, qualquer contrato ou qualquer contratação externa. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7:09. Bancada do agronegócio na Assembleia Legislativa se reúne com o presidente da FAEG. A Frente Parlamentar do Agronegócio da Assembleia Legislativa é composta por 31 dos 41 parlamentares. Ontem, durante o almoço, 19 deles se reuniram com o presidente da FAEG. A bancada visa dar apoio ao produtor rural e o presidente da Casa, o deputado Jardel Selva do PSDB, disse na reunião que essa frente vai promover uma interlocução entre os deputados e a Federação da Agricultura na busca de apoio ao produtor rural. Uma das formas está sendo estudada que é a criação do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário. O presidente
presidente da FAEG, José Mário Schreiner, agradeceu aos deputados pela formação da frente parlamentar. Além desse fundo, a entidade busca a aprovação de outros projetos, como as adequações ao novo Código Florestal Brasileiro. Também manifestou preocupação com o eventual projeto que vem aumentar as taxas sobre o gado de corte vendido. Na tarde de ontem, a Comissão da Tributação, Finanças e Orçamento votou e aprovou o relatório que sugere a rejeição das contas do ex-governador Alcides Rodrigues, seguindo a orientação do TCE. Foram 5 votos favoráveis, 3 contrários e 1 abstenção. A matéria agora será apreciada em plenário. A promoção e proteção da vida dos animais, como também o seu controle e reprodução, serão temas de audiência pública a serem realizados às 8 horas da manhã de hoje pela Assembleia Legislativa pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. O tema central é o poder público e a proteção animal. O evento objetivo é fomentar a discussão com representantes de organizações não governamentais, ativistas e pessoas que militam na causa. Além disso, será discutido também o projeto de lei de autoria do deputado Mauro Rubio do PT e que dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h11. Vereadores de Goiânia afirmam que vão processar site que apontou ligação deles com Carlinhos Cachoeira. O possível envolvimento de vereadores com Carlinhos Cachoeira foi novamente o tema dos debates na Câmara Municipal de Goiânia na sessão desta quarta-feira. Os 4 apontados como bancada do empresário, Elias Vaz, Santana Gomes, Giovanni Antônio e Maurício Beraldo, afirmaram que vão entrar com uma ação por danos morais contra o site que publicou a denúncia. Eles mostraram na tribuna fotos e publicidade que ligam o site ao Partido dos Trabalhadores, ao qual pertence o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. De acordo com Giovanni Antônio, do PSDB, não há nada que comprove a ligação deles com Carlinhos Cachoeira, nem mesmo a transcrição da conversa gravada entre o empresário e a Polícia Federal. Esse site, eu acho que nós temos é que mover uma ação contra ele, processar e questionar ele baseado em quê? Em que fato concreto e real que ele faz ilações que existe uma bancada de vereadores aqui sob a orientação do empresário Carlos Cachoeira. Eu falo por mim, jamais tive esse tipo de relação com Carlos Cachoeira. Não neguei em momento algum que já tive contatos com ele, mas apenas relação social, joguei futebol com ele, algumas oportunidades e participei de atividades sociais, mas sem nenhum vínculo, sem nenhuma relação de ilegalidade ou imoralidade que possa existir nisso, mesmo porque eu acho que não é ilegal ter amizade com qualquer pessoa que seja. A base do prefeito na casa foi mais branda nesta quarta-feira. O líder, Agenor Mariano, do PMDB, diz que não há provas de envolvimento dos colegas da oposição com Carlinhos Cachoeira. Aqui nós acreditamos em todo mundo. Nós acreditamos nos colegas que foram citados pelo site Brasil 247, mas também não apresentaram prova alguma do envolvimento dos colegas, apenas citaram o nome dos colegas. Não vi nenhum documento, não vi nenhuma fala transcrita que pudesse comprometer os colegas da casa aqui. Da mesma forma, eu entendo com relação ao secretário. Djalma Araújo, do PT, ex-líder do prefeito na Câmara, afirma que o chefe de gabinete da prefeitura foi ingênuo ao conversar com os vereadores na presença de Carlinhos Cachoeira, mas garante que ele atuou de maneira independente ao Paço Municipal. O secretário foi nome dele, não foi nome do prefeito Paulo Garcia. Se ele tinha boas intenções, nós não sabíamos. O PT não sabia, o prefeito não sabia. Ele teve que justificar ontem para o prefeito a sua ida. Eu acredito que ele fez um ato isolado, houve um debate com os vereadores. Eu acredito que o secretário, na minha opinião pessoal, devia ter entregado o cargo para o prefeito, que seria mais coerente, mas eu não estou aqui pedindo cabeça de ninguém, nem caças bruxas de ninguém. Os vereadores negam que tenham recebido propostas ilegais da prefeitura ou de Carlinhos Cachoeira. O que ninguém explica é o motivo da presença do empresário numa discussão que seria sobre os interesses do município. No caso, as obras do Parque Mutirama. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h14. O mundo em sua casa. Política nacional. O senador Demóstenes Torres, do Democratas, foi citado pelo menos 6 vezes em conversas do empresário Carlinhos Cachoeira com 2 integrantes do grupo que Cachoeira é acusado de chefiar e que comandava uma quadrilha de jogo ilegal. O conteúdo das gravações da Polícia Federal foi divulgado ontem à noite pelo Jornal Nacional da TV Globo. Nelas, Cachoeira e os outros integrantes do esquema falam de milhões de reais, fazendo sempre menção ao nome de Demóstenes Torres. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para investigar o senador goiano. Gurgel entendeu que existem indícios de uma ligação criminosa entre o parlamentar e o empresário Carlinhos Cachoeira. Além da investigação
investigação do Ministério Público Federal, o PSOL também anunciou que vai pedir a abertura de um processo no Conselho de Ética do Senado contra Demóstenes Torres por quebra de decoro parlamentar. O processo pode resultar na cassação do senador do DEM. Com a rejeição de emendas que proibiam a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, o plenário da Câmara concluiu ontem à noite a votação da Lei Geral da Copa. A lei estabelece regras para a realização do Mundial de Futebol com venda de ingressos e garantias aos patrocinadores. A proposta agora segue para o Senado Federal antes de ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff. O relator da matéria, deputado Vicente Cândido, alterou o texto aprovado em fevereiro numa comissão especial para excluir artigo que previa a liberação expressa de álcool nos jogos da Copa. O projeto aprovado em plenário apenas suprime artigos do Estatuto do Torcedor que proíbem a venda de bebidas nos estádios. Os senadores aprovaram em plenário o projeto que cria o Fundo de Previdência Complementar para os servidores civis da União. Com isso, os funcionários que entrarem no serviço público daqui para frente não terão mais a garantia de aposentadoria integral. Para ganhar acima do teto do INSS, será necessário contribuir à parte. A regra não muda para os atuais servidores. A proposta será agora encaminhada para a sanção da presidente da República, Dilma Rousseff. Pelo projeto, o valor máximo da aposentadoria dos novos servidores será o teto do INSS, atualmente em R$ 3.900. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu que somente o bafômetro e o exame de sangue podem atestar a embriaguez do motorista. O tribunal excluiu as provas testemunhais ou exame médico. Com a decisão, a lei seca fica esvaziada, já que o motorista não é obrigado a produzir provas contra si e pode recusar os exames aceitos pelo STJ. Foram 5 votos contra novas provas e 4 a favor. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou um vídeo de agradecimento pelo apoio recebido durante o tratamento contra o câncer. Ele afirmou que vai voltar à vida política. Exames realizados no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo mostraram que o tumor na laringe de Lula sumiu. A doença foi diagnosticada em outubro do ano passado. 7h17. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Um casal e a filha de 10 meses foram baleados no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Segundo a polícia, a tentativa de homicídio aconteceu por causa de uma dívida de R$1.000. A criança ficou ferida na boca. A mulher levou um tiro no braço e o marido no abdômen. Os 3 foram levados para o Hugo e estão em estado regular. E 4 pessoas que forneciam o serviço de disque droga no setor Novo Horizonte, na região sudoeste de Goiânia, foram presas. Com elas, a polícia encontrou 180 gramas de maconha e 150 de crack. A Polícia Civil destruiu ontem cerca de 20 máquinas caça-níqueis no aterro sanitário da Prefeitura de Goiânia, próxima à saída para Trindade. De acordo com o delegado regional Sidney Costa e Souza, os equipamentos foram apreendidos há cerca de um ano durante operações de desarticulação de cassinos na região metropolitana. 7h19. Continua presa a mãe que deixou o filho de 1 ano trancado dentro do carro. Ela é acusada de já ter tentado matar o filho outras vezes. Andressa do Prado de Oliveira, 26 anos, foi indiciada. Para a delegada responsável pelo caso, Miriam Vidal, não há dúvida da responsabilidade da mãe na morte da criança, que ficou cerca de 4 horas dentro do carro. A mãe foi presa ontem em flagrante pela autoria de crime de homicídio doloso. O inquérito, provavelmente, essa semana, eu concluo ele e já encaminho para o judiciário. Então, de qualquer forma, ela está presa em flagrante. O bebê José Ronaldo do Prado de Oliveira, de 1 ano de idade, morreu asfixiado. Ele morava com a mãe há apenas 1 mês. Antes estava sob os cuidados de parentes paternos. O pai da criança é presidiário. A mãe, que está grávida de 5 meses, é garota de programa e disse à polícia que tomou um remédio para enjoo e acabou adormecendo depois de deixar o filho dentro do carro. O companheiro dela foi quem encontrou o bebê morto e chamou a polícia. A situação da mãe pode se complicar ainda mais. Testemunhas confirmaram à polícia que ela já havia tentado matar a criança por outras vezes.
nós ouvimos uma senhora que alega que ela estava com o bebê na casa dela, porque frequentemente a criança ficava lá com ela. E certo dia a Andressa estava afogando ele no tanque. É um tanque grande que fica na casa, ela colocou água até transbordar e estava enfiando a cabeça do menino, afogando ele nesse tanque. E ela foi lá correndo e tirou a criança. E aqui, né, ela fala que nesse momento a Andressa ria e falava que um dia ia matar a criança. Em outra ocasião, foi uma menina de 11 anos quem salvou o bebê de um afogamento provocado pela mãe, além dos vários depoimentos de maus tratos. Se forem comprovadas as tentativas de homicídio, novos processos contra Andressa serão abertos. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. Secretário do Meio Ambiente deixa a pasta para disputar a prefeitura da capital. Pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Goiânia, Leonardo Vilela deixou a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela manhã e ontem mesmo retornou à Câmara Federal, de onde estava licenciado há 1 ano e 3 meses. Na despedida, Leonardo Vilela falou das ações realizadas neste período. Deixo com a sensação do dever cumprido, que nós contribuímos para avançarmos muito no resgate da imagem da Secretaria, na transparência, na eficiência, reequipando com computadores, com veículos, com instrumentos de trabalho essa secretaria, chamando funcionários do concurso público, aumentando as unidades de conservação no Estado, criando os comitês de bacia hidrográfica, focando nas grandes políticas ambientais de biodiversidade, preservação do cerrado, preservação dos recursos hídricos e nas mudanças climáticas, fazendo com que a secretaria tivesse um canal de interlocução com a sociedade, desde o setor produtivo até as organizações não governamentais ambientais. Enfim, eu acredito que a Secretaria é uma referência hoje entre as secretarias estaduais de meio ambiente no país inteiro e eu não tenho dúvida que o doutor Humberto Machado vai continuar esse trabalho. Empossado como novo secretário pelo governador Marconi Perillo, o promotor Humberto Machado falou sobre como pretende trabalhar à frente da SEMAR. Essa pasta, na minha concepção, ela é estratégica para o governo do Estado, uma vez que todos os investimentos de porte que são feitos passam pelo crivo da SEMAR, em virtude da necessidade de licenciamento ambiental. Então, nessa perspectiva, é um desafio enorme, porque sobre mim pesa uma responsabilidade de todo o avanço em termos sociais para o povo goiano. A solenidade que lotou o auditório Mauro Borges no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, foi prestigiada por várias autoridades, entre elas o Procurador-Geral do Estado e chefe do Ministério Público, Benedito Torres. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o novo secretário estadual de Meio Ambiente, promotor Humberto Machado de Oliveira, é o entrevistado de hoje aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, Geu. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes. Qual será o seu maior objetivo à frente da SEMAR, secretário? Olha, primeiramente, eu acredito que a secretaria já vinha sendo administrada com muita competência, como ficou bem evidenciado aí pela própria fala do secretário que deixou o cargo, o deputado federal Leonardo Vilela. Então, o nosso trabalho, antes de tudo, é um trabalho de sequência. Agora, não seria injustiça da minha parte, em relação ao ex-secretário, dizer que tem muito ainda a ser feito, porque é uma pasta que, como ele mesmo disse, houve um processo iniciado de consolidação, em termos de reestruturação, em termos de transparência, e para que aquela situação que no governo anterior aconteceu e inclusive resultou numa operação denominada propina verde não volte a ocorrer. E dessa forma, o secretário que saiu já iniciou um processo de reestruturação, como eu mencionei, e para isso nós temos em andamento uma consultoria de alto nível que foi ofertada pela FIEG através do Movimento Brasil Competitivo, uma consultoria absolutamente gratuita, através de uma empresa denominada Deloitte, que está estudando todos os procedimentos internos de tramitação administrativa da pasta, visando detectar deficiências e estabelecer uma rotina que resulte em celeridade em todas as atividades da pasta, em termos de
fiscalização, cobrança dos próprios autos, impostos de infração ambiental com multas, a questão do licenciamento, que é um ponto nevrálgico, onde a pasta precisa realmente ter eficiência, ter rapidez, celeridade, e de tal forma que o setor, especialmente de fiscalização e também de licenciamento, merece a ampliação dos seus quadros funcionais. Já foi feito um esforço enorme com o chamamento, com todas as dificuldades financeiras que o Estado atravessa dos concursados. Esse processo de chamamento deve prosseguir, inclusive há a perspectiva, uma sinalização por parte da Secretaria de Planejamento da realização de um novo concurso público para provimento de todos os cargos técnicos que a pasta ainda dispõe. É uma demanda muito forte que nós temos lá dentro, né? Então precisamos prosseguir, inclusive também com reforço nos investimentos de tecnologia da informação que já foram iniciados e que merecem aprimoramento, porque a questão da informática hoje, ela traz muitas facilidades, ela torna transparente as ações e também, naquele aspecto que eu mencionei, da rapidez, ela é fundamental. Além disso, a Secretaria, obviamente, tem o papel preponderante aí de defesa do meio ambiente e dos recursos hídricos. Nós vamos dar sequência ao trabalho de instalação dos comitês de bacias hidrográficas, né? Já foram instalados aí 5 novos comitês e nós queremos cobrir todo o estado com os comitês de bacias hidrográficas, porque esse mecanismo, os comitês, onde há participação de vários setores, inclusive da sociedade civil, tem um papel preponderante no controle do uso da água, que é um bem finito, e hoje nós sabemos que no mundo inteiro há uma preocupação muito grande com a questão dos recursos hídricos. Eles estão cada vez mais escassos e os mananciais alcançam níveis de poluição preocupantes, e nessa perspectiva os comitês de bacias hidrográficas, eles são fundamentais para que a Secretaria, em conjugação de esforços com esses organismos, possamos desenvolver um papel importante. Secretário, e como o senhor analisa o embate que vem sendo travado no Congresso a respeito da votação do novo Código Florestal? Essa votação já está finalizada. Há aí uma tensão muito grande, porque, especialmente na questão da redução das matas ciliares, né, da questão da metragem, que seria reduzida, possibilitando a exploração através da agricultura muito próxima ao leito dos rios, dos córregos, e isso é um ponto que os ambientalistas questionam. Eu, particularmente, tenho uma preocupação, acredito que não seria ideal, que nós temos que trabalhar pela recomposição das matas ciliares que foram desmatadas, né, ao longo dos anos aí de forma irresponsável, para que esse assoreamento dos rios, o comprometimento dos mananciais não ocorra. Agora, é uma decisão política que compete ao âmbito federal, através do Congresso e a Presidente da República. Nós vamos acompanhar, já está finalizando a votação, e vamos aguardar, inclusive, a posição da Presidência no que se refere a possível veto ou não dessas questões mais polêmicas. Sobre a demanda de pessoal na Secretaria, há previsão de quando deve ser realizado o concurso público? Veja bem, nós temos aí um prazo bastante apertado para a realização, se for o caso, desse novo concurso público, uma vez que estamos aí em ano eleitoral. Muito embora a legislação ela foque mais, nesse caso, as prefeituras. Mas, de todo modo, isso depende de estudos, né, de impacto na folha, porque não é só a pasta da SEMAR que necessita de pessoal. Nós temos aí notícia também da necessidade da Polícia Militar em mais de 3 mil homens, de tal forma que vamos sentar, conversar com o secretário de Planejamento, José Pfeck, com o secretário da Fazenda, Simão Cirineu,
conversar e discutir e demonstrar a nossa preocupação, a nossa necessidade e procurar sensibilizar o governo ainda mais para que tenha atendimento da SEMAR a essa demanda. Humberto Oliveira, novo secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado, obrigada pela participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Estou sempre à disposição, o prazer foi todo meu, igualmente. O novo secretário, então, falando sobre suas metas à frente da SEMAR. 7h31. Adolescentes vítimas de estupro recebem apoio do Conselho Tutelar e da população goianiense. Conselho Tutelar da Região Oeste e Secretaria Municipal de Assistência Social acompanham as adolescentes de 14 e 16 anos que foram vítimas de estupro pelo padrasto, o auxiliar de carga e descarga, Paulo Henrique, de 24 anos. Depois da prisão do acusado e da mãe, a bordadeira Maria Conceição, de 35 anos, as adolescentes grávidas e um bisneto de 8 meses ficaram sob a guarda dos avós. O conselheiro tutelar Omar Borges, que acompanha o caso desde o início, fala das providências da entidade. Para fazer o levantamento das condições que estão morando aqui, né? Porque são 8 pessoas em 3 cômodos. E aí eu falei com a senhora Josefa, que é a avó materna, que é responsável pelas adolescentes e pelas crianças, e nós vamos pedir, através da lei federal que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente, pedir uma prioridade lá na Secretaria de Habitação, para ver se elas são incluídas naquele programa Minha Casa Minha Vida, que elas já têm inscrição, né? E fora isso aí, o acompanhamento normal, de assistência social, psicólogo, inclusive a FEMAS está aí também participando aí com todo o apoio também, a OVG também, do governo do estado também está ajudando, pessoas aqui vizinhas também estão sensibilizadas com a situação da família, também estão ajudando, a área da saúde, da educação, todo mundo está trabalhando em prol aqui de ajudar essa família. Quem quiser ajudar as adolescentes e os avós que vivem com dificuldades financeiras, pode ligar no Conselho Tutelar da Região Oeste pelo telefone 3524-8232. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h32. Preso se mata em cela do primeiro DP. Cleiton Fabiano Ferreira, de 35 anos, havia sido preso sob acusação de furto. Durante a abordagem policial, ele teria reagido e levou um tiro no braço. Após receber atendimento médico, o preso foi encaminhado ao primeiro DP. Segundo o delegado titular Isaías Araújo, enquanto era feito o flagrante, o preso se matou na cela. Os policiais militares levaram ele lá no cais e o médico fez a sutura e envolveu a sutura do braço dele com aquela faixa. E aqui, quando ele estava sendo autuado em flagrante, ele tirou a faixa do braço dele, amarrou numa barra que existe lá na saleta de espera lá e se enforcou com ela, pendurou nela lá. Até então, é suicídio mesmo. De acordo com o delegado Isaías Araújo, o caso vai ser investigado pela Corregedoria da Polícia Civil. A investigação já foi aberta, porque uma morte sem causa natural em qualquer órgão público, ela é objeto de investigação, assim como uma fuga, qualquer evento na delegacia, ela tem que ser aberta a investigação, é comunicada à Corregedoria de Polícia, lá se faz toda a investigação. O delegado titular do primeiro DP, Isaías Araújo, informou ainda que Cleiton Fabiano Ferreira já tinha passagens pela polícia. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Homem é preso acusado de tráfico internacional de drogas. Álvaro Ferraz da Silva, de 52 anos, foi preso pela Polícia Civil em operação realizada nas vias de acesso às fronteiras do estado. De acordo com o delegado de furtos e roubos de veículos, Itamar Lourenço, o homem, que é foragido da Justiça do Mato Grosso do Sul, foi preso com uma mochila contendo 2 quilos de cocaína pura. Os policiais lograram encontrar no interior de um ônibus que vinha de Rio Branco, com destino a Goiânia, uma mochila contendo uma certa quantidade de cocaína. Como naquele momento da abordagem não tinha condições de se identificar quem era o proprietário daquela mochila, os policiais liberaram o ônibus. Quando o ônibus parou na plataforma e os passageiros desceram, cada um pegando a sua bagagem, eles puderam identificar esse cidadão que estava com a mochila contendo a droga. Então eles abordaram o mesmo, deram voz de prisão e o trouxeram para a delegacia para ser autuado em flagrante. De acordo com o delegado, foi constatado que Álvaro Ferraz responde a processos em diversos estados do Brasil. Ele possui várias passagens já por essa delegacia, 5 no total, 6 com essa agora, envolvido em crimes de furto, roubo e receptação de veículos, além de responder a processo nos estados da Bahia, Ceará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, todos por envolvimento com tráfico de drogas. Inclusive, ele se encontra em cumprimento de pena no Mato Grosso do Sul, no regime semiaberto,
né, condenado por uma dessas prisões que ele sofreu. Agora aqui, ele sendo autuado, já está à disposição do Poder Judiciário, que posteriormente irá comunicar-se com a Justiça do Mato Grosso do Sul, dando conta de sua prisão aqui. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. A seguir você confere as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. O primeiro lugar do Prêmio FAEG de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. E o primeiro Prêmio FEComércio de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. Agora, no segundo Prêmio Ministério Público de Jornalismo, o primeiro lugar vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. FAEG, FEComércio, Ministério Público Estadual, Prêmio FIEG de Jornalismo, Prêmio OAB Goiás e SEBRAE. Estes prêmios confirmam o jornalismo de qualidade que marca os 62 anos da Rádio Brasil Central AM e os 39 anos da RBC-FM. Sistema Brasil Central de Rádio. O mais premiado em 2011. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. A bola rolou ontem à noite na sequência do Campeonato Goiano. 4 jogos abriram a 6ª rodada do retorno, a 15ª no geral. Em Anápolis, o Vila Nova empatou com a Anapolina e ficou no 4º lugar. O empate de ontem do Vila Nova com a Anapolina não foi de todo ruim. Pelo menos o time manteve a invencibilidade, que agora são de 5 jogos. São 3 vitórias e 2 empates, contando o de ontem diante da Anapolina, jogando fora de casa no estádio Jonas Duarte. O técnico Robélio Schneider lamentou as oportunidades perdidas, principalmente pelo atacante Patrick, mas que o Patrick tem todo o respaldo da comissão técnica, mesmo porque é o artilheiro do Campeonato Goiano. Vila volta a campo no próximo domingo contra o Goiás, e aí o técnico Robélio Schneider contará com todo o elenco à disposição, inclusive o zagueiro César Gaúcho, que na partida de ontem contra a Anapolina foi o desfalque, estava suspenso, cumprindo a automática por ter recebido o 3º cartão amarelo. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. No Serra Dourada, o Atlético fez o dever de casa, ganhou do craque de Catalão e de goleada. O Atlético não tomou conhecimento e passou por cima do craque ontem à noite no estádio Serra Dourada. Uma vitória avassaladora, 4-1, com direito a 2 gols do meio-campista Vida, um do volante Fernando Bob e outro do atacante Felipe. 4-1, e o Atlético agora se volta para a partida de sábado, no estádio Serra Dourada contra o Goianésia. Lembrando que o Atlético jogou a pressão para cima do Goiás, que entra em campo hoje contra o Itumbiara no estádio Serra Dourada. E se acontecer um tropeço do Goiás, o Atlético ficará apenas 1 ponto do Goiás na liderança da tabela do Campeonato Goiano. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. Jogando em casa, o Rio Verde venceu a Aparecidense por 3-1 e fugiu da zona de rebaixamento, ficando em 8º lugar. O Goianésia bateu o Morrinhos de 2-1, chegou a 18 pontos, mesmo número do Itumbiara, que hoje joga contra o Goiás no Serra Dourada, fechando a 6ª rodada. O Goiás volta a campo para fechar a rodada do Campeonato Goiano logo mais às 8h30 da noite, diante do Itumbiara, no estádio Serra Dourada. O time terá uma alteração em relação à vitória contra o Atlético sábado no Serra Dourada. Felipe Amorim vai ficar se condicionando fisicamente para o clássico domingo contra o Vila Nova e não irá atuar no jogo de logo mais no estádio Serra Dourada. Thiago Humberto, que fez o 2º gol contra o Atlético, o primeiro dele com a camisa do Goiás, foi confirmado pelo técnico Enderson Moreira.
A diretoria tem uma expectativa de público acima de 8 mil pagantes, já que realiza promoção para torcedores com a camisa do Goiás. Vão pagar 10 na arquibancada e R$20 na cadeira. Novidade no banco de reservas. O lateral esquerdo Bruno Colasso, contratado na semana passada, estará à disposição do técnico Henderson Moreira, confirmando o jogo às 8h30 no Serra Dourada, diante do Itumbiara. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. Os deputados federais aprovaram nesta quarta-feira a Lei Geral da Copa, sem a liberação da venda de bebidas alcoólicas durante o Mundial e a Copa das Confederações. O projeto agora segue para análise do Senado. Se a redação for mantida, a FIFA poderá ter que negociar diretamente com 7 dos 12 estados sede da Copa que proíbem o consumo em seus estádios. A Lei Geral da Copa foi um dos principais pontos de impasse na crise da base aliada na semana passada. Na ocasião, o governo tentou votar a proposta, mas foi impedido por partidos da própria base aliada, que exigiam a votação do Código Florestal e, sem alternativa, o presidente da Câmara, Marco Maia, garantiu análise da nova legislação ambiental para o mês de abril. 7h43. Na Copa Libertadores da América, o Flamengo perdeu de 3-2 para o Olímpia do Paraguai, em Assunção. Em São Januário, no Rio, o Vasco goleou o Barcelona do Equador por 9-1 e aproveitou para fazer a festa de despedida do ex-atacante Edmundo, que marcou 2 gols. Hoje, o Fluminense joga às 22 horas, horário de Brasília, em Barinas, na Venezuela, contra o Zamora. Se vencer, o tricolor garante a classificação antecipada no grupo 4 para as oitavas de final. No Campeonato Paulista, o Corinthians bateu 15 de Piracicaba por 1-0 no Pacaembu, ultrapassou o São Paulo e assumiu provisoriamente a liderança. Mas a equipe do Morumbi joga hoje contra a Catanduvense e pode retomar a posição. E o Palmeiras, com um gol do volante João Vitor, ganhou do Paulista por 1-0, chegou a 35 pontos, assumindo a vice-liderança do Campeonato Paulista. Às 7h44 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Pesquisa aponta que a maioria dos usuários do eixo Anhanguera aprova a nova forma de atendimento ao cidadão implantada pela Metrobus. O Instituto consultou 1.003 pessoas nos dias 14 e 15 de março deste ano, nos terminais de ônibus e plataformas do eixo Anhanguera. Os usuários deram notas de 1 a 10 sobre o funcionamento do transporte coletivo de Goiânia. A Metrobus obteve as maiores pontuações, com média variando de 6,16 no item segurança e 8,42 no item modo de dirigir. Dos 1.003 entrevistados, 57% eram do sexo feminino, com faixa etária entre 25 e 50 anos, e 43% do sexo masculino, entre 16 e 49 anos. O presidente da Metrobus, Carlos Maranhão, explica que a melhoria nos índices é consequência dos investimentos feitos pelo Estado ao longo do ano passado. A compra dos ônibus, as reformas que foram feitas. Segundo, o fato de que esses investimentos foram feitos baseados numa pesquisa e num trabalho que nós fizemos logo que nós chegamos aqui. Nós fizemos um diagnóstico que está aqui feito pela EPOM, que foi feito um diagnóstico muito bem feito e que apontou todos os principais problemas do eixo, dito pela boca dos próprios usuários. Então nós fomos atrás de cada um deles para consertar. Terceiro, significa principalmente uma mudança de filosofia com investimento massivo no treinamento, na qualificação dos profissionais. Carlos Maranhão fala ainda que o eixo Anhanguera ganhará um novo salto de qualidade com a implantação do VLT, o veículo leve sobre trilhos. O projeto básico fica pronto agora no fim desse mês, até início de abril. Nós vamos dar notícia disso à imprensa, desse projeto. A ideia é agora, em abril ainda, fazer as audiências públicas. Logo em sequência, nós vamos fazer a licitação ainda em maio. E é por isso que eu me atrevo a sugerir que o início das obras comece em agosto desse ano mesmo. O eixo Anhanguera liga as regiões leste e oeste da cidade e transporta 1/5 de todos os usuários do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. A prova para tirar a Carteira Nacional de Habilitação de Motociclistas deverá ficar mais rigorosa ainda neste primeiro semestre. A informação é do diretor técnico do Detran, Horácio Santos. Segundo o órgão, cerca de 65% dos candidatos são aprovados em Goiânia, enquanto apenas 32% conseguem a CNH para carro. Isso, segundo o diretor técnico, mostra a facilidade de conseguir a carteira para moto sem realmente preparar o candidato para o trânsito. E com o fim da greve dos professores da rede estadual de ensino, o desafio agora é definir a reposição das aulas.
Dos 51 dias de paralisação, 35 foram dias úteis de sala de aula e terão que ser repostos. Esta foi a condição imposta pelo governo para o pagamento dos dias cortados. A decisão de suspender a greve foi resultado da audiência entre o sindicato e o próprio governador Marconi Perillo, que garantiu o governo irá atender às reivindicações da categoria. Graças a Deus nós conseguimos resolver esse problema, conseguimos encaminhar uma solução que eu espero que seja definitiva. Nós vamos agora nos debruçar em relação aos números, ver o que é possível fazer para contemplar da melhor maneira possível os professores. Provavelmente os alunos terão aulas aos sábados, mas o cronograma de reposição ainda está sendo definido e depende de discussões entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, o Conselho Estadual de Educação e o Ministério Público. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. Dinheiro arrecadado em festa de aniversário do governador é repassado a entidades beneficentes. O Hospital Materno Infantil, o Centro de Valorização da Mulher e a Vila São Cotolengo, em Trindade, estão entre as 10 entidades que dividiram o dinheiro arrecadado durante um jantar em comemoração pelo aniversário do governador Marconi Perillo. Ao repassar os cheques, que variavam de 50 mil a 250 mil reais às entidades, o governador disse que espera ter muita saúde para poder repetir este ato mais vezes. Este ano o foco nosso foi saúde, reabilitação e obras assistenciais para crianças e idosos. Cada ano a gente define um critério. Esse ano nós tivemos essa prioridade. Espero que nos próximos anos a gente continue ajudando a colaborar com essas instituições que fazem tão bem a pessoas pobres, pessoas desvalidas da sorte, pessoas desamparadas. Um dos beneficiados foi o Hospital de Doenças Tropicais, que recebeu 250 mil reais, montante que, segundo o diretor-geral da unidade Boaventura Brás, servirá para manter o funcionamento da UTI pediátrica. Vai permitir que a gente possa fazer um processo de ampliação do nosso serviço da UTI pediátrica num curto prazo de tempo, né? E isso aí, com certeza, nesses próximos 12 meses, por exemplo, nós teremos salvos pelo menos umas 200 crianças de ficar sem UTI, precisando de UTI, né? Tendo em vista que o nosso serviço vai ser ampliado de 5 para 10 leitos. Durante o jantar, o governador arrecadou 1.340 mil reais, dinheiro que foi repassado em sua totalidade às entidades. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48. A AMA apura denúncia de degradação ambiental no Parque Cascavel, em Goiânia. O presidente da AMA, Agência Municipal de Meio Ambiente, Misael Lemos, está investigando as denúncias de degradação ambiental do Parque Cascavel, na região sudoeste de Goiânia. Segundo as denúncias que estão sendo investigadas, o assoreamento do lago foi provocado por construtoras que estavam despejando terra e entulho na cabeceira da nascente. Misael esteve no local verificando a degradação. Ele anunciou que a AMA vai tomar providências para solucionar o problema e disse que, se ficar comprovado o crime ambiental praticado por construtoras, elas serão punidas. A empresa vai apresentar toda a documentação que foi feita do compromisso e eu vou atestar com a minha equipe técnica da agência ambiental. A AMA assume de imediato, né, a responsabilidade dela e vamos estar fazendo o que tem que ser feito, que é conter a erosão e limpar todo o parque. O Parque Cascavel foi inaugurado há 3 anos. Ele foi criado como opção de lazer para os moradores da região sudoeste. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h50. Secretaria de Saúde define organização social que vai administrar o Hugo. A organização social goiana Gerir, formada há 3 meses, venceu a seleção. Composta atualmente por 15 profissionais, a Gerir venceu a organização baiana IGH e a paulista Fibra. Após o prazo de recursos, o contrato segue então para a Procuradoria-Geral do Estado para ser homologado. Segundo o secretário estadual de Saúde, Antônio Faleiros, o governo vai economizar 12 milhões de reais por ano com a nova gestão do Hugo.
Faleiros explica o que vai acontecer com os funcionários do hospital. Os servidores, a OS, ela tem a responsabilidade, assumiu esse compromisso de ficar até com 100% dos servidores. Agora, é claro que nós não vamos obrigar ninguém a ficar. Aqueles servidores que quiserem sair, nós temos outros lugares, aliás, estamos com déficit de pessoal em vários locais. Então, nós vamos oferecer a eles aquilo que nós temos fora do Hugo, principalmente aqui a nível central, que nos falta muitos servidores. Contratos temporários, quando vence, você não pode renovar. Os cargos comissionados, nós vamos trazê-los todos para nível central. Mas isso tudo sem solução de continuidade, de comum acordo para a OS, para não ter absolutamente nenhuma maneira de truncar o serviço. O presidente do Conselho Técnico e porta-voz do Instituto Gerir, Dr. Marciano Nóbrega, fala sobre o choque de gestão que vai ser implantado no Hugo. Todos sabem que o Estado ele tem um gasto muito superior às empresas com gestão própria, às empresas privadas. Existe uma perda grande de insumos por causa do processo burocrático nas licitações, no tempo de pagamento. Tudo isso vai ser enxugado num choque de gestão dentro da unidade para que você possa comprar mais barato, você possa ter o produto em menor tempo e que se controle as perdas dentro da entidade. A próxima licitação vai escolher a organização social que vai gerir o Hospital de Doenças Tropicais, HDT. Rivacran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Solenidade realizada em Abadia de Goiás presta homenagens aos militares que se destacaram no trabalho. Durante a solenidade foram entregues cerca de 30 diplomas Mérito Policial Militar, uma forma de reconhecimento do serviço prestado à corporação e à sociedade, como explica o comandante-geral da PM, Coronel Alexandre Teixeira Cândido. Dos destaques operacionais, destaque administrativo, fizemos um agradecimento com um certificado de agradecimento aos policiais militares que foram para reservas, os policiais que foram condecorados com medalha de destaque operacional e entrega de diplomas com colaboradores beneméritos para o comando ambiental, né? Para o comandante, uma valorização ao trabalho do militar em geral. É o reconhecimento do trabalho desempenhado pelo profissionalismo, a honestidade, a competência de atuar na área do meio ambiente e, muito mais do que isso, a própria proteção da sociedade, porque além de atuar na área do meio ambiente, nós também atuamos diretamente ou indiretamente na segurança pública. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h53. Governos federal e estadual vão integrar o Renda Cidadã e Bolsa Família para combater a extrema pobreza em Goiás. Estado de Goiás e Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome assinam um acordo de cooperação para a erradicação da pobreza extrema no Estado, com integração do Renda Cidadã e Bolsa Família. O secretário de Cidadania e Trabalho, Henrique Arantes, explica como funciona a parceria. O Bolsa Família paga até R$ 32 de piso para as pessoas que são pobres e precisam do benefício. Nós teremos a complementação do Estado de Goiás para chegar até R$ 70, fazendo com que essas pessoas saiam do hiato da extrema pobreza, que elas entrem e ascendam socialmente. A nossa expectativa é, hoje no ano de 2012, estamos pactuando com 108 municípios goianos, com quase metade dos nossos municípios, e para 2013, 2014, terminar e fechar com o restante do estado de Goiás, com a meta do governo Marconi de até o ano de 2014 erradicar a extrema pobreza em Goiás. De acordo com Henrique Arantes, o estado deve investir cerca de R$ 3 milhões mensais no programa, que terá ajuda federal, conforme afirma o secretário nacional de Renda e Cidadania, Luiz Henrique Paiva. O governo federal continuará pagando o Bolsa Família e o governo do estado vai transferir a renda o suficiente para que, mesmo depois do benefício, para aquelas famílias que não conseguiram superar a pobreza, elas consigam superar a pobreza. Então, o governo federal já dá uma contribuição com o Bolsa Família e o governo do estado pega aquelas famílias que, mesmo com bolsa, elas ainda continuam na extrema pobreza e faz com que elas superem a linha de extrema pobreza. Após a assinatura do acordo nesta quarta-feira na Asmego, houve premiação às pessoas que tiveram boas práticas na gestão do Bolsa Família. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Terminam hoje as inscrições para o concurso da Prefeitura de Goiânia, que oferece 1.247 vagas para a Secretaria Municipal de Saúde. Até agora, mais de 130 mil pessoas já se inscreveram. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo escolhido. Os interessados podem conseguir mais informações no endereço eletrônico www.goiania.go.gov.br. 7h55. Preço dos medicamentos aumenta a partir de sábado.
O reajuste vai ser de acordo com os níveis dos medicamentos e podem chegar até 5,85%. O presidente do Sindicato dos Farmacêuticos de Goiás, Kadri Awad, explica como os preços dos medicamentos serão reajustados. O consumidor ele pode ficar tranquilo que, na verdade, isso não significa que todos os medicamentos vão ser reajustados em 5,85%, porque o aumento médio ele gira na casa de 2,8%, sendo que quase metade da lista de medicamentos está previsto um reajuste, que são aqueles medicamentos que o governo considera medicamentos com baixa competitividade no mercado. E exatamente para proteger o consumidor de um reajuste mais significativo, o governo até determinou de redução de 0,25% nesses medicamentos cuja competitividade é baixa. E um outro critério adotado pelo governo também foi estipular que os medicamentos que têm produtos genéricos semelhantes comercializados no mercado e que a participação desses genéricos deles está equivalente a 15% a 19% do mercado brasileiro, esses aí vão ter um reajuste em torno de 2,8%. Então, somente aqueles medicamentos cuja participação do genérico extrapola 20% do mercado farmacêutico, esses aí vão poder ser reajustados em até 5,85%. O presidente do Sinfargo, Kadri Awad, orienta o consumidor a pesquisar os preços antes de comprar medicamentos. O aumento está previsto para o próximo sábado. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. A Secretaria da Fazenda libera hoje os recursos para quitar a folha salarial dos servidores estaduais referente ao mês de março. Com isso, o pagamento estará disponível nas contas bancárias a partir de amanhã, dia 30, sexta-feira. 7h57. O brasileiro lê em média 4 livros por ano, sendo que apenas 2 são lidos até o final. É o que aponta a terceira edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada pelo Instituto ProLivro. O Ibope Inteligência fez 5.000 entrevistas em 315 municípios. O estudo mostra que o país tem 50% de leitores, o que corresponde a 88 milhões de pessoas. Se encaixa nessa categoria quem leu pelo menos um livro nos últimos 3 meses, inteiro ou em partes. A Universidade Federal do Paraná está selecionando 200 mulheres para um tratamento experimental contra a osteoporose. O tratamento será acompanhado por pesquisadores da instituição durante 18 meses. A doença é uma das mais comuns entre as mulheres. A osteoporose provoca a perda de cálcio nos ossos, aumentando a possibilidade de fraturas. O objetivo do estudo é desenvolver um medicamento que possa devolver às mulheres parte da resistência óssea. Mais de 700 quilos de cocaína e crack foram apreendidos em São Paulo e no interior do estado. Foi uma das maiores apreensões da história do Departamento de Narcóticos. 3 homens foram presos. Também foram apreendidos 3 fuzis, 2 metralhadoras e 8 pistolas. A quadrilha armazenava as drogas em diversos locais das regiões norte e leste da capital paulista. O laboratório funcionava em Jarinu, cidade a 1 hora de distância da capital. 7h59, noticiário internacional. O pai da Revolução Cubana, Fidel Castro, teve ontem em Havana uma conversa com o Papa Bento XVI. O porta-voz da Santa Sé, Federico Lombardi, classificou a conversa como muito animada e disse que Fidel fez algumas perguntas ao pontífice. Entre elas, uma questão sobre o sentido das mudanças litúrgicas nas missas. Durante visita à ilha, Bento XVI pediu mais liberdade na sociedade cubana. Os chefes da diplomacia árabe confirmaram em Bagdá seu respaldo total ao plano do enviado especial para a Síria, Kofi Annan. A proposta foi aceita pelo regime de Damasco na terça-feira para buscar uma saída ao conflito sírio. O plano de Annan estipula um fim das hostilidades na Síria sob a supervisão da ONU, a libertação dos presos nos protestos anti-governo e o envio de ajuda humanitária. Pelo menos 27 pessoas morreram ontem na Síria, de acordo com um grupo de oposição ao presidente Bashar al-Assad. Os Estados Unidos suspenderam a ajuda alimentícia à Coreia do Norte. O governo americano considera que o satélite que a Coreia prevê lançar em abril viola o acordo internacional que proíbe o lançamento de mísseis. O anúncio acontece depois que a Coreia do Norte se comprometeu com os Estados Unidos a impor uma moratória de seus programas nucleares e de mísseis em troca de comida.
Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Frederico Pita e Thaís Oliveira. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.